aí, meu velho? Bom, segundo episódio da segunda temporada do Fala Velho Podcast aqui, janeiro, até que enfim acabou. Parecia que tinha 365 dias de janeiro. E hoje aqui, do meu lado, tenho de volta meu amigo Marculino. E aí, Marculino? Pessoal, também de volta. A gente tivemos umas férias aí, né? Um intervalo aí de final de dezembro e o comecinho de janeiro. E eu tava ansioso pra voltar no podcast, porque eu não sei se eu já te falei, cara, isso aqui é uma terapia pra mim. Eu sou um cara que gosto muito de conversar, assim, sabe? Principalmente, como é que eu vou dizer assim, aprender com os outros a experiência de cada um, né? Cada profissão. E eu gosto disso aqui. E daí, né, nós tivemos um podcast ali com o meu grande amigo Márcio Lum, que ele é presidente da Câmara. Acabou que no mesmo dia eu tinha cirurgia do meu filho mais novo, das adenoides, né? E acabou que eu não pude vir. Mas quero agradecer o Márcio que veio aí. Muito obrigado, Márcio, por dar essa moral pra nós também aí. Não consegui vir no podcast, mas na próxima vez que você vir, com certeza eu vou estar aí. É isso aí, foi top o episódio. A gente até ligou pra você ver se você ia conseguir chegar. Ele me mandou mensagem, mas eu cheguei. E as férias? Então, as férias foi boa também. A gente foi... Patinete eletrônico, o que era aquilo lá? Não, cara, fui lá, vou falar um pouquinho sobre você. Eu falo de um jeito que é um negócio que é fenomenal, porque pra mim é cidade pequena, né? Foi lá em Camboriú, lá tinha um patinete que você baixa o aplicativo no celular, tu ali coloca e ele liga sozinho, cara. Tu libera ele pelo número, tira uma foto e sai andar com ele. Depois tu chegou num determinado lugar, tu só vai no celular, desliga ele. Caramba! Tira uma foto pra mostrar onde ele tá. Cara, muito top lá, assim. Tu vê como é que o negócio é legal. Top, eu vi que tu tá se divertindo igual a criança. Mais que criança. Então, dando seguimento já, então, nossa super entrevista de hoje. Cara, é a nossa entrevista mais esperada. O que tu achou agora? Eu achei que não vinha. Ele me surpreendeu no dia que eu fui convidar ele lá no trabalho dele, porque ele é um cara muito humilde. Depois ele falou, pô, não vai dar dia tal dia, foi indo, pensei, o homem não vai vir. E veio, né? A hora que tu me ligou falando, cara, ele falou que vem, eu larguei tudo e corri lá na tua casa, né? Falei, velho, vamos ter que se virar nos 30 aí e dar certo. Então, senhoras e senhores, hoje quem tá aqui com a gente, nada mais, nada menos do que o delegado da Polícia Civil, o cara aí que tem nos acordado ultimamente com os helicópteros aqui na região, André Mendes, senhoras e senhores. Boa noite, André. Boa noite, pra mim é uma satisfação estar aqui com vocês, batendo esse papo. E eu enrolei um pouquinho, né, o convite já foi feito há certo tempo, mas agora deu certo, estamos aqui para nós conversarmos aí, tirar todas as dúvidas, enfim, estamos aí abertos a responder aquilo que a gente é possível responder também, mas fiquem à vontade, vamos bater um papo. André, como é que é, já começando assim, para o pessoal que tava em dúvida, hoje eu vi lá no teu stories, lá no Instagram, algumas perguntas de como que você iniciou tua carreira aí na Polícia Civil. Gostaria que você falasse pra gente aí como é que é o processo de iniciar nessa carreira aí, como é que é ser delegado da Polícia Civil. Certo, posso começar com a minha história? Com certeza. Então, eu vim de uma família, uma família humilde, uma família do interior, né? Então, meu pai nunca teve grandes condições financeiras e eu trabalhei na roça quando era moleque, crescendo, para poder alcançar as minhas coisas, né? Queria comprar uma roupinha diferente, alguma coisa, tinha que se virar nos 30 lá, trabalhando, se dedicando, pegando no pesado mesmo, na enxada, o que fosse, colhendo fruta lá pros vizinhos. Então eu vim desse início, né, digamos assim, mais interiorano, mas sempre pensando em melhorar, sempre com um objetivo. Isso é importante, a pessoa eu sempre falo ali quando as pessoas perguntam sobre a minha profissão, você tem que ter um objetivo claro na tua mente, aonde você quer chegar, porque se você não tem uma visão, como que você vai atingi-la, ou como você vai chegar nesse objetivo, nesse porto, vamos dizer assim, com o seu navio.
se você não tem um caminho também, para qualquer lado que você for, pode ser um caminho. Então isso significa que você nunca vai atingir, ou vai ser mais difícil para atingir o seu objetivo. Então eu vim dessa condição humilde, mas eu sempre pensei em melhorar de vida. E na época não havia muito esclarecimento. Mesmo os nossos pais na época, por mais que eles se esforçaram para nos criar, mas não havia uma mentalidade ainda sobre como direcionar um filho. Mas eu fui percebendo que o concurso público, ele poderia ser a maneira para que eu pudesse mudar a minha vida, para que eu não ficasse naquela condição que eu via os meus amigos, eu via aquele pessoal que ia crescendo ali, tornando-se jovem e se inserindo no mercado de trabalho, ficando ou na roça, né, trabalhando no pesado, ou indo para uma empresa, para a Sadia na época, hoje BRF. É válido, né? Não estou desmerecendo esse trabalho, mas eu vi que essas pessoas ficavam estagnadas ali. Então eu percebi que no concurso público eu poderia ter uma chance de eu crescer, de eu chegar num objetivo que era mudar de vida, não permanecer naquela situação ali que eu via que se eu não fizesse nada eu permaneceria ali. Não havia muitas opções. Na época não havia, e hoje na cidade se tem mais esclarecimento, se tem mais opções, enfim, é um pouco mais fácil. Então eu sempre me dediquei ao estudo, eu via que ali seria o meu caminho, e aí fui crescendo, fui estudando, e já no ensino médio eu pensei, eu preciso algo, eu vou terminar o ensino médio, eu preciso algo para fazer, porque pra não perder tempo. Exatamente, não posso perder tempo, eu tenho que ter uma direção. Então eu pensei, foquei no concurso público, essa é uma direção, como eu falei, você precisa ter uma visão, precisa ter um objetivo. Se você quer alcançar alguma coisa, tem que ter essa visão, tem que ter esse objetivo. E eu vi que ali no concurso público seria possível, e eu passei a estudar. Então surgiram alguns concursos, e entre eles o concurso da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina. E na época, assim, o edital ali não previa um salário muito bom, era um salário baixo. Mas eu vi, não, eu posso tentar algo aqui, né? Já vai me ajudar, eu já vou conseguir me sustentar, vou conseguir ter um caminho para mim, e depois eu posso batalhar por coisas maiores. Foi o que eu fiz, estudei para o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina. E consegui sucesso lá. Na época era ensino médio ainda, não era ensino superior. Fiz as provas, consegui passar, mas fiquei numa lista de espera. Passou certo tempo, fui chamado para cursar a Academia de Polícia lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Então ali iniciou, vamos dizer assim, essa paixão pela polícia. E eu, antes de entrar na polícia, eu tinha pouco conhecimento do que seria a polícia. A gente sempre via algum filme, alguma coisa, né? Tinha essa visão assim, mais dos filmes. Mas quando eu me inseri ali, consegui entrar, fiz a formação, fui destinado para uma cidade para atuar, eu comecei a gostar daquilo. Eu vi que na polícia você pode fazer a diferença na vida das pessoas, você pode ajudar muito as pessoas. O teu trabalho é um trabalho significativo. A proteção do cidadão, você auxiliar uma pessoa que foi vítima, você recuperar um bem ali que foi furtado, a pessoa que está numa situação difícil, que você dá uma ajuda, isso traz uma satisfação. Então eu fui me encontrando nessa profissão, mas eu não queria só isso. Como eu falei, eu queria mudar de vida, então eu fui trilhando o meu caminho, fui batalhando, buscando evoluir, não foi de uma vez só. Não é do dia pra noite, né? Isso, não foi do dia pra noite. Muitas vezes eu vejo dos jovens. Que o pessoal vê ele ali, que nem você é uma figura bastante, né, conhecida agora e comentada. O pessoal vê, já acha que você sempre esteve ali, mas não. Então o pessoal está contando como é que é. Preste atenção, você que está desejando seguir esse caminho. Tem uma aula aqui para você, grátis hoje. Exatamente, eu vejo hoje os jovens, muitas vezes eles querem
que as coisas aconteçam rápido na vida. Instantaneamente. Instantâneo. Eu quero ter um bom salário, eu quero ter um carro do ano, eu quero ter a casa, enfim, eu quero ter uma condição legal. E isso acontece batalha após batalha, esforço após esforço. Não é fácil, não é da noite para o dia, como se prega muito nas redes sociais, se vê pessoas de sucesso, mas é só um recorte da realidade. Então comigo não me tornei delegado de polícia da noite para o dia. Eu tô contando a minha trajetória e a sequência até eu me tornar um delegado de polícia. Então ali, como investigador da polícia de Santa Catarina, fui me encontrando, fui gostando, mas assim, estava ainda limitado quanto ao salário, né? Eu queria crescer, um crescimento mais, e eu também queria poder fazer mais a diferença tendo um cargo de chefia. Então, como investigador, eu estava mais limitado, era um agente de polícia ali, e o delegado de polícia é a pessoa que coordena a investigação, é a pessoa que é o chefe da delegacia. E eu olhava pro meu delegado e eu pensava, não, eu quero ser como ele, eu quero ter esse poder aqui, de conduzir as investigações, de fazer os inquéritos policiais, de prender criminosos, né, fazer o processo para que isso acontecesse. Então eu olhava para ele e fui me espelhando na maneira que ele atuava, uma pessoa muito correta, muito verdadeira, que me auxiliou muito. Então eu coloquei como objetivo, não, eu quero me tornar um delegado de polícia. Esse é o meu objetivo. E na época eu ainda tinha só o ensino médio. E para o concurso de delegado de polícia tem que ser formado em direito. Ou seja, vai ter que começar uma faculdade. Aí tinha caminhada um pouco grande pra frente. Então, são 5 anos. Mas eu, naquele momento que eu decidi, eu tive essa visão dentro da minha cabeça, e moldei a minha mentalidade para chegar lá. Então, foram 5 anos de faculdade. Mas eu precisava passar também no vestibular. Então, fui fazer as provas. E graças a Deus consegui ter sucesso em passar numa universidade estadual, que é a UniOeste. E ali foram 5 anos trabalhando em Santa Catarina. Eu me deslocava até Francisco Beltrão para cursar a faculdade todo dia. Ia e voltava, era desgastante, porque eu trabalhava durante ali o meu expediente, e aí eu tinha que compensar horas também, tirando plantões aos fins de semana. Então as coisas não aconteceram fácil. Eu tive que ir batalhar todos esses anos, 5 anos. E uma faculdade de Direito não é uma faculdade fácil, exige. Mas ainda o pior estava por vir, que é o concurso público. Concurso público para delegado de polícia. Aí diz que o bicho pega, né? É um dos concursos mais concorridos de carreiras jurídicas que nós temos hoje. Então são milhares de candidatos para as poucas vagas. São poucas vagas. Então durante a faculdade eu passei a me dedicar mais nos últimos 2 anos. Mas para você ver, quando a pessoa tem um objetivo e ela batalha por isso, como as coisas vão acontecendo. Eu sabia que para o concurso de delegado de polícia eu tinha que estudar determinadas matérias que são mais importantes: penal, processo penal, tu já tinha um pouco de... E eu fui pesquisar o que o edital para delegado de polícia previa. Não são essas e essas matérias. Então, durante a faculdade, eu preciso me dedicar aqui. O que acontece? Muitos que cursam direito fazem os 5 anos de qualquer jeito, levando nas coxas a faculdade, como a gente fala, né? Levando nas coxas. Aí se formam e não estão preparados para uma prova da Ordem dos Advogados do Brasil, né? OAB, não estão preparados para um concurso público e aí precisam voltar a estudar para passar numa prova do OAB, por exemplo. Então eu já sabia o que eu queria. Por isso que é importante, quando você quer algo, não importa o que seja, porque nós, tudo aquilo que a nossa mente consegue alcançar, eu creio que é possível que a gente consiga executar aqui nesse mundo real. Então começa primeiro na mentalidade. Não há nada impossível.
quem está nos assistindo, que tenha um sonho, que tenha uma aspiração, que tenha uma visão de crescimento, quer se tornar uma pessoa assim como está mentalizando, tudo é possível. Não há nada impossível. Mas vai ter que batalhar por isso. Perseverança, resiliência. Foco. Então eu, durante a faculdade, passei a estudar essas matérias que eram mais caíam mais para o concurso delegado, que eram mais cobradas. Nos últimos 2 anos eu comecei a estudar muito. E quando eu digo estudar muito, era de 6 horas líquidas para cima. Até 8 horas eu cheguei a estudar num dia. Eu podia ali 8 horas líquidas, eu sentava, pegava ali o material e eu colocava o cronômetro do lado. Se eu levantasse para ir no banheiro, para tomar uma água, eu pausava o cronômetro. Porque para não me enganar achando que estava estudando, muitos estudam na frente da televisão ou escutando música no celular. Então isso não funciona. Tô lembrando da minha época. Não funciona. Então, por muitas vezes meus amigos chegavam, vamos sair, vamos fazer um fim de semana, vamos sair fazer alguma coisa, cara. Passear e a família. Eu não saía. Não, parabéns, cara. O amigo batia na porta e falava, não posso, estou estudando. Mas eu sabia que aquilo era um processo. É um processo que tem começo, meio e fim. Então, quanto mais eu estudasse, mais rápido esse processo ia acontecer. Foi exatamente assim que aconteceu. Eu fui estudando, fui fazendo os simulados, as provas, e eu comecei a ver que eu estava indo muito bem. Menor evolução. Eu estava evoluindo, ao ponto que aí saiu o concurso público, eu me formei, então consegui me formar. Eu creio que 3 meses depois, 4 meses, não me recordo agora quantos meses depois, abriu o concurso aqui para o estado do Paraná. E eu queria para o Paraná, não queria outros estados. Eu até tentei fazer em Pernambuco, mas aí a prova foi cancelada. Eu peguei o voo para Pernambuco, cheguei lá, quando desembarquei do avião, a prova cancelada. Então isso me causou uma tremenda frustração. Depois até tentei ir para o Mato Grosso do Sul, não tive sucesso na segunda fase, por alguns motivos, mas eu queria Paraná. Era Paraná. Falei, não vou fazer mais concurso em estado nenhum, é pro Paraná que eu quero. Sempre foi o objetivo. E saiu a prova, e eu fiz a prova e consegui ter sucesso. Aquela jornada que iniciou quantos anos, As pessoas veem, o André passou no concurso para delegado, mas a visão começou lá quando eu quis mudar de vida. Lá no ensino médio. Lá na roça. Lá na roça, cara. Meu Deus do céu. Porque lá eu tive a consciência que eu não queria aquela condição para mim. Se eu tivesse permanecido lá, estaria até hoje. Não desmereço quem está. Poderia ter sucesso lá, mas não era o que eu queria para mim. Entendeu? Não era aquilo que eu queria para mim. Então, com essa visão, lá no ensino médio, lá na roça, com 10, 12, 13 anos, eu fui caminhando, anos e anos, matando um leão por dia, até ter esse sucesso. Então, você que tá ouvindo, não desanime quando os problemas vierem, as impossibilidades, os desânimos. Você acha que foi fácil para mim? Quantas as vezes estudando ali, o amigo falando, vamos sair, fazer uma festa, e eu preciso ficar aqui, ou a família saindo passear, não, eu vou ficar aqui. Isso é difícil, isso dói. Difícil. E por inúmeros outros fatores que querem nos segurar, querem nos prender. Então eu sabia que esse ciclo ia finalizar. Então você que tem esse sonho, continue até que o ciclo se finalize. É questão, eu vejo assim como uma matemática do universo. Se você tem a sua visão de onde você quer chegar, você batalha, é resiliente, não volta atrás por nada, tem fé. A fé é importantíssima, porque no momento em que a adversidade vai vir, a fé é o que vai te manter. Vai te manter. Então, se você tem esse objetivo, tem essa fé,
continue batalhando, que a sua hora chega. Na matemática do universo, vai fazer a soma lá, 1 mais 1 mais 1 mais 1, e vai dar o resultado que vai ser o sucesso para você. E eu sou a prova viva disso. Claro, hoje eu tenho outros objetivos também, né? A gente nunca pode ficar parado, mas profissionalmente eu atingi cedo, né? Como delegado de polícia, eu entrei, creio que com 30 anos ou menos, eu me recordo, mas já tinha conseguido alcançar esse objetivo profissional. Para mim foi rápido, considerando a minha idade. Hoje eu tenho toda a vida pela frente. Isso é uma visão de empreendedor, entendeu? Eu vejo como uma visão de empreendedor, porque tendo em mente o que tu falou um pouco, né? Tu deu uma boa resumida da tua trajetória, mas assim, o que o pessoal geralmente faz? Começou a ficar difícil, abandona, né? Abandona. Eu fui um. Mas então, assim, o que acontece? Começou a ficar difícil, a pessoa já abandona. E não desmerecendo, que nem você citou ali, às vezes a pessoa ela não se julga capaz e ela nega pra ela mesma a capacidade que ela tem e fala, cara, eu tô confortável aqui nesse chão de fábrica e vou talvez me aposentar aqui e tal. Tem um amigo meu também que ele deu um clique assim, ele mudou de vida, né? Assim, a visão dele tá muito bem. Depois a gente muito conversar, sabe? Ele, cara, eu queria arriscar tal coisa. Eu falei, cara, vai lá e hoje ele tá bem, graças a Deus. Então assim, cara, eu vejo tudo isso que você falou, que nem você falou, é novo, tu conseguiu teu objetivo aí agora nos 30, eu vejo como uma visão de empreendedor. Isso funciona para tudo na nossa vida. Com certeza. Eu fui pro mundo dos concursos, mas o empreendedor, ele vai ter essa mesma trajetória de resiliência, de luta, de revés, de chorar, sim, né? Não conseguir. Mas quantos exemplos que nós temos de pessoas de sucesso, e o sucesso geralmente ele acontece após um grande fracasso. Se você buscar nas biografias das pessoas que tiveram mais sucesso, sempre teve um grande fracasso. Quase chegou vários, né? Como é que é a frase lá do cara do McDonald's lá que você fala? Eu assisti o filme do McDonald's lá, aquele... Só precisa acertar uma vez, né? A mulher dele fala, não, mas você já quebrou 3 vezes. Claro que é um caso totalmente diferente, sim, mas é a perseverança, né? Eu lembro que no filme conta a história que ele queria comprar o McDonald's, queria montar lá, e a mulher dele, pois ele já tinha acho que quebrado 2 ou 3 vezes. Ele falou, mas eu só preciso acertar uma. É a perseverança, né? Mas assim, que história, cara, assim, eu te falo, assim, tu falando assim, aquela história de terapia, me vem na minha cabeça a tua história, assim, e parabéns, assim, eu vejo hoje, poucos, eu falo assim, da geração aí dos 30 para trás ali, que tem essa visão, essa perseverança que você teve. A maioria aí, vamos dizer 90% aí, é aquela pessoa que se acomoda, né? Ou aquele que dá risada e fala, aquele louco lá podia tá lá, não aproveita pessoas a vida. Com capacidade. Exatamente. Então assim, eu vejo e isso o pessoal tá perdendo, entendeu? Eu sou um cara hoje que eu penso, se eu tivesse estudado mais, podia ter ido mais além. Não que não tô me queixando, né? Também não posso me queixar do que eu tenho, do que eu faço, mas eu vejo que eu desperdicei meu tempo quando tive. Hoje a gente já não tem mais aquele tempo. A gente tem família, a gente tem o nosso trabalho, então tu não consegue mais encaixar com tanta facilidade uma faculdade, alguma coisa assim. Mas quando eu tive tempo lá atrás, eu acabei desperdiçando. Coisa que eu vejo que você não fez, você aproveitou, né? Eu, graças a Deus, eu tive meu pai nas limitações dele, claro, da época, mas ele sempre apoiou os estudos. Ele não era assim de cobrar, mas ele apoiava. Se falasse, eu tenho esse objetivo, concurso, ele apoiava no que precisasse. Quero fazer, por exemplo, um cursinho. Ele ajudava, tinha essa mentalidade que ali poderia ser um caminho, né? Hoje eu vejo que o jovem, na sua maioria, infelizmente,
mesmo com os pais de hoje que tem um esclarecimento maior, com certeza, mas está faltando um pouco de vontade, de aquela determinação. Eu não sei por quais motivos, poderíamos elencar talvez alguns, como as redes sociais, não sei, vocês podem até me ajudar nisso, mas parece que não há aquela eu vontade. acho que essa geração talvez não tenha, em minha visão, talvez não tenha passado pelas dificuldades que os nossos pais passaram, mas né? tem aquela frase, mas que é tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam. Então, assim, exatamente. Eu vejo que é assim, porque a gente tenta dar para os filhos tudo de bom. Que nem eu, videogame, quer dar um videogame, tenta dar um bom, tenta dar uma bicicleta, tenta dar uma roupa boa, coisa que às vezes a gente não teve. Nós não tivemos e queremos dar para os nossos filhos. E às vezes aí normal, mas eu digo assim, a visão talvez de mundo, né? A nossa geração principalmente ali, a gente não passou pelas dificuldades que os nossos pais passaram, né? Então assim, essa vontade de querer talvez, de empurrar o filho a conquistar alguma coisa, talvez tenha diminuído com o tempo, justamente por isso, cara, por não terem passado, né? Pô, que nem ele falou, trabalhava na roça, né? Isso. Então minha mãe, cara, e tua mãe, com certeza, era bem pior, vamos dizer assim, do que essa experiência que eles tiveram. Então, com certeza, a hora que o filho falava assim, pai, eu quero estudar, eu quero ir pra frente, o pai muitas vezes chegava a lacrimejar, né? Meu filho, vamos estudar. E hoje em dia realmente não vê mais isso, cara. Eu acredito que como as coisas estão mais fáceis, é natural que se entre numa zona de conforto. E quando se está na zona de conforto, tá tranquilo, né? No meu caso, eu não estava exatamente numa zona de conforto porque tinha as limitações financeiras. Se eu quisesse algo, tinha que trabalhar no pesado. Então eu pensava, não quero isso. Talvez o jovem de hoje está muito fácil, está muito confortável, ele não tem essa necessidade de batalhar para mudar aquela situação. E talvez seja ali um grande problema que nós podemos identificar no jovem de hoje. Mas tem muitos também que são determinados, que estão estudando, que estão fazendo a diferença e vão se tornar pessoas de sucesso, vão atingir seus objetivos. E aqueles, né, infelizmente, que estão nessa posição um pouco mais cômoda, talvez vão ter que trabalhar para esses que estão mais interessados. Assim funciona. O doutor, assim, faz palestra, alguma coisa também já? Ou nunca? Eu já palestrei algumas vezes para universitários, né, faculdade ali, pessoas que estão iniciando no curso de Direito, mostrando como que é o cargo de delegado, porque assim, grande parte dos estudantes, dos universitários acadêmicos de Direito, eles têm interesse seguindo as carreiras jurídicas ali para promotor, para juiz, para delegado e não exatamente para advogar. Então eu tive alguns momentos ali explanando sobre a atividade policial, sobre a atividade do delegado, animando eles também, porque a pessoa ela tem que se identificar também com aquilo que ela for fazer, aquele sonho que ela tem que se identificar e tem que pesquisar e ver se é aquilo mesmo que ela quer. Por exemplo, para delegado de polícia, não é uma profissão fácil, é uma profissão desafiadora. É uma profissão que, como a gente estava conversando antes, ela muitas vezes suga as tuas energias. É uma posição em que você vai tomar decisões, vai lidar com pessoas, vai fazer a diferença na vida das pessoas e também vai trabalhar com criminosos, com pessoas de má índole, com bandidos perigosos. Então tem que ter uma certa vocação, tem que já um alinhamento de expectativas para a pessoa não chegar, como acontece muitas vezes, que consegue atingir um cargo assim e depois se vê infeliz, se vê sob pressão e acaba desistindo, não aguentando ou tendo sérios problemas de ordem psicológica, etc. Acontece muito, é muito comum na polícia isso, problemas psicológicos. Então eu sempre procurei explanar, né, como que é a profissão e também falando da parte
difícil, a parte ruim, que quando eu pretendia ali, eu não via essa parte difícil. Depois, né, fazendo nas atividades, no desempenho das minhas atividades, eu senti na pele o que é você trabalhar com uma ausência praticamente total de estrutura, de pessoal, a demanda muito grande de trabalho, a pressão, seja da sociedade, seja da imprensa, seja do Poder Judiciário, do Ministério Público, que se complementa e é natural. Então há uma pressão, né? Você precisa fazer acontecer, né? A tua investigação não pode ficar parada, tem que andar, você tem que prender o criminoso, tem que prender o homicida, o traficante. Então eu não consigo relaxar, vamos dizer assim, sabendo que o crime está acontecendo. Eu procuro fazer o melhor que eu possa para dar uma resposta para a sociedade que está esperando o meu trabalho, que está esperando que eu faça isso. Então isso gera pressão, isso gera desgaste. Às vezes a própria cobrança de si mesmo. É uma cobrança tua, cobrança da sociedade, que tem que cobrar, não é? Precisa ver os resultados também. Então tem as partes boas e as partes ruins do trabalho. Então, começar, eu acredito assim, vamos para essas partes boas e ruins. Por exemplo, outro dia ali, que nem eu comentei antes da gente começar aqui, 6 horas da manhã, eu fazendo um café ali para ir pro trabalho, de repente começa a tremer o telhado. Falei, o que tá acontecendo? Era André Mendes com o helicóptero em cima aqui da cidade, fazendo uma caça aí aos delinquentes, vamos dizer assim, né? Cara, como é que é, uma curiosidade minha que eu tenho bastante aqui, como é que é montar uma operação dessa e chegar às 6 da manhã e invadir o local lá que tal pessoal talvez nem estejam esperando, né? Não é uma tarefa simples, não é uma coisa fácil, porque demanda todo um processo desde a investigação, porque eu não posso simplesmente subir no helicóptero, trazer 100 policiais, porque eu achei que aquela pessoa é um bandido, porque alguém me falou. Eu preciso conduzir uma investigação policial, um inquérito policial. O que é o inquérito policial? É o procedimento da investigação, e depois que vai ser encaminhado para o Ministério Público, que vai ser encaminhado para o juiz. Eu preciso de uma ordem judicial para fazer isso. Então começa meses antes. Muitas vezes as pessoas não entendem porque demora um pouco, mas eu preciso apresentar provas, elementos, para que o juiz analise e ele dê ali um parecer positivo, que ele decrete essa prisão. Então tudo é muito complexo e envolve grande volume de informações. A investigação tem que ser criteriosa, não é baseada em achismo, porque eu acho, porque alguém falou. Não tem que ter elementos consistentes, e é o que eu faço. Eu busco esses elementos, eu faço essa investigação, eu represento ali para o Poder Judiciário, e também o Ministério Público vai opinar em relação a aqueles pedidos, né, de busca e apreensão, de prisão preventiva. O juiz vai analisar toda essa investigação e ele vai decretar essas prisões ou não. No momento em que são decretadas essas prisões, eu vou ter que planejar essa operação. Nossa. E isso envolve muitos policiais. Nós temos uma deficiência de efetivo, então vem policial praticamente do Paraná inteiro. Essa última operação grande que a gente teve, eu tive policiais que vieram de Foz do Iguaçu, Toledo, Arapuava, Londrina, São Mateus do Sul, das subdivisões, que vem. Então tem que ter todo esse planejamento dos locais, dos alvos a serem presos, tudo muito detalhado, tudo muito especificado para que a operação... Cronometrado, né? Cronometrado, inclusive. O helicóptero ele precisa chegar no momento certo. Se ele chegar 1 minuto antes, já vai comprometer o sigilo ali. Não pode chegar antes. Então é tudo cronometrado, é tudo e é um negócio planejado. Não dá para ensaiar antes, né? Não dá para ensaiar antes.
tudo tem que acontecer da melhor maneira possível, com segurança para os policiais e também para esses criminosos que vão ser presos. Claro, a gente faz de uma maneira profissional para que não aconteça, evite-se que aconteça intercorrências ou confrontos, mas se acontecer, nós estamos preparados para isso também. Então, é tudo muito bem planejado. Então, isso custa tempo, isso custa dedicação minha, dos policiais ali envolvidos e principalmente dos policiais ali que estão fazendo a investigação. E confronto? Acontece? Já aconteceu? Eu já tive situações de confronto, já faz um certo tempo. Como eu estava falando, a gente faz a operação da maneira mais planejada possível para que não haja confronto. Porém, se o criminoso ele resolver confrontar a polícia, nós estamos preparados para responder à altura. Se ele atirar na polícia para matar, ele vai receber bala para morrer. Isso é natural, vai ser dessa maneira. Então, eu já tive confrontos, mais que um confronto, né? não aqui, claro. E ele pode acontecer, né? Às vezes você vai prender um criminoso que não está disposto a se entregar. Eu tive situações como na primeira comarca que eu assumi, que foi Quedas do Iguaçu. Trabalhei algum tempo em Quedas e a gente teve um confronto lá, inclusive um policial militar foi baleado na situação. Então, uma coisa que foge da normalidade do dia a dia. Policial baleado é uma situação delicada, uma situação difícil. Felizmente não aconteceu nada demais, né? Foi um disparo no ombro. Eu estava muito próximo, né? Os tiros passaram muito perto. Meu Deus do céu. A bala assoviou muito pertinho, mas faz parte do trabalho, né? Naquele momento, vamos dizer assim, que aquele bandido se deu bem, de certa maneira. Mas depois ele se deu mal, porque ele foi caçado até que o serviço fosse completado. Ele reagiu e não está mais entre nós. Sim. Não é isso que a polícia quer, não é isso que a polícia busca, confronto ou matar. Mas se o criminoso é ousado, ele sabe que ele pode ter esse fim. A gente vê que nem aquela operação, aliás, duas, né, que teve aqui, o pessoal fica bastante alvoroçado e comentando, mas Nova Prata já teve outros fatos, assim, digamos, que marcaram, né? Teve assalto a banco ali, que deu em 2009 também, Marcolino, teve um caso também de uma perseguição, onde a polícia atirou no pneu ali dos contrabandistas de cigarro, acho que era, ele detonou um canteiro. Nova Prata Só que, assim, ó, agora eu vou falar, acho que você tá ali na delegada há quantos anos? Eu tô há 7 anos já. 7 anos. Então, assim, eu vou falar uma coisa agora, né? Não, assim, a impressão que a gente tinha tipo assim, que nada nunca ia acontecer, né? A gente via muito na cidade, porque a gente ouvia falar, eu mesmo tenho alguns amigos que acabaram se envolvendo com drogas e perderam família, né? Enfim, trilharam um caminho errado e pagaram as consequências. Mas eu via falar, porque tem quem que vende, quem que isso, que aquilo, e nunca acontecia nada, sabe? E isso foi gerando, com o passar do tempo, um sentimento tipo, não dá nada. Tipo, virou rotina, virou em nada. Agora, quando vocês vieram, aquela operação ali, cara, aquilo ali, ó, foi, vamos dizer assim, ó, uma virada de chave pro município. Não sei com a questão de Salto, como é que foi também, mas aqui em Nova Prata foi como se, tipo, o pessoal, a gente vê os munícipes, né? O pessoal de Nova Prata, assim, e eles a polícia tá aí, cara. Tipo assim, voltou aquele sentimento de segurança, voltou aquela esperança de acreditar, que nem eu tenho meus filhos pequenos, de acreditar que possa ter mesmo aí uma segurança, que não vai ter droga livre à vontade, né? Porque a gente tem medo. Eu tenho medo dos meus filhos, a gente não sabe, a gente educa o filho para não usar. Mas a gente não vai acompanhar ele 24 horas por dia, às vezes vai numa festa, alguém oferece, como é o que acontece, oferece, não experimenta, não dá nada, e depois se perde. Então a gente não quer isso. E quando vocês fizeram essa operação, voltou aquele sentimento de segurança, sentimento de, temos alguém que
alguém não, temos pessoas que estão zelando por nós. Depois vocês fizeram outra operação, mais uma vez, hoje eu sinto que a população se sente segura. Não sei se o Michel percebe também, é o que eu escuto. Eu tenho minha oficina mecânica lá, o pessoal comenta assim, nossa, cara, agora o negócio é diferente. Então assim, vem esse sentimento. Marcou tanto que gera até algumas brincadeiras. Tipo, tem um bolinho de gente numa esquina, passa alguém de carro, baixa o vidro e fala, olha o helicóptero vai chegar aí. Entendeu? Mas, assim, marcou? Não, isso no meu ponto de vista, cara, foi um divisor de água. Assim, parece que mudou uma geração. E outro ponto que eu vejo é a questão das crianças. Não só de usar a droga, a questão de ver. Por exemplo, você foi criado, você também. Eu fui um cara que minha mãe e meu pai sempre me ensinou que o errado é errado. Então, como é que você vai se dar bem? Trabalhando certo, economizando, não é indo fazendo coisa ilícita. Não é assim que funciona. E a gente vê hoje muito, principalmente no celular, apesar de ver lá aquele papo de a favela venceu, o cara lá andando de motona e... O criminoso passa a ser uma referência. Isso me incomoda demais. Então assim, daí como é que eu vou cobrar do meu filho? Eu quero que você trabalhe, meu filho, quero que você levante cedo, quero que você trabalhe até tarde, quero que você estude. E ele vai olhar lá, mas o outro lá dorme até tarde, gasta dinheiro, então assim, isso também não é certo. Isso mostra para as crianças, para essa geração que está vindo, que o que é ilegal vai ser cobrado e não tem futuro. Eu gostaria que tu falasse um pouco também sobre isso, o que você vê, se é mais ou menos assim. Certo. Nós demonstramos com essas ações que nós não vamos tolerar que a criminalidade se instale e que tenha facilidade, principalmente o tráfico de drogas. A venda de drogas como acontecia, às claras, de qualquer maneira. A conta um dia chega, e para muitos chegou essa conta, e vai ser uma conta pesada. Nós tivemos já condenações de pessoas presas em operações nossas agora, a operação, creio que foi agosto ou antes, enfim, condenadas a 26 anos de prisão. Caramba! Então é uma conta muito alta que está chegando para esse pessoal, e tem mais uma leva da operação de agosto que já está a canetada do juiz, que é pesada, já está chegando, que vão pegar muita cadeia. Então aquele dinheirinho ali que foi ganho de maneira fácil com tráfico de drogas vai ser gasto todo em advogado e não vai ser usufruído se conseguir guardar alguma coisa, porque vai passar muito tempo na cadeia. Então o que nós demonstramos, o que eu quero demonstrar? Que não vai ficar fácil a vida de traficante aqui na cidade, aqui na comarca, porque cedo ou tarde vai cair. Eu estou aqui há um ano, pouco tempo, agora que eu estou me inteirando. Então a gente sabe que a polícia vai dar uma resposta. Tá traficando, tá tranquilo ali? Uma hora o helicóptero vai parar em cima, uma hora a polícia vai estourar a porta. E não vai ficar bom, porque a pessoa vai presa e cadeia não é bom para ninguém, e essa conta vem pesada. Então essas operações elas não vão acabar, principalmente contra o tráfico, porque o tráfico ele traz uma desgraça social para os adolescentes. Começam a entrar nessa vida, seja traficando, ou seja usando droga, ou vendo o criminoso ali como uma referência, o que é horrível que isso aconteça. Então nós não podemos permitir que o tráfico se instale também as organizações criminosas aqui no município, como nós temos outros municípios pequenos já tomados por organizações criminosas. Daqui a pouco começa os homicídios, os roubos. Então em torno do tráfico temos todos esses outros problemas que são terríveis para a sociedade local. Então o meu compromisso é esse, é realmente atuar firme, de maneira firme e contundente, e cedo ou tarde a gente vai visitar quem ainda continua. Já visitamos vários, vamos continuar visitando. Não vai ter espaço. Então é isso que a população espera da polícia, e
como você falou das crianças, as crianças têm que ter uma referência no policial, como uma referência boa, né? Querer se tornar um policial, fazer o bem, a questão do super-herói, não olhar para o bandido, para o criminoso como sendo super-herói, querer ser como um criminoso. Não, nós queremos que as nossas crianças queiram ser pessoas de bem, queira ser, que seja um policial, já trazer para elas isso. Mas nós temos que trabalhar não só na repressão, aí entra os outros órgãos que estão envolvidos, porque não é só um caso de polícia. Nós vamos atuar na repressão, nós precisamos que os outros órgãos também trabalhem na prevenção, na educação, trazendo essas crianças desde cedo até o adolescente, com políticas públicas voltadas a tirar essa ideia, né, do que a droga é um caminho. Isso é um caminho da morte. Sim. É um caminho da cadeia. Então nós temos que trabalhar com nossas crianças, com nossos jovens, e aquilo que for da nossa parte, da polícia, nós vamos fazer dentro das nossas limitações. Nossas limitações são muitas. Questão de efetivo, nosso efetivo é mínimo. As pessoas não têm noção do quanto a estrutura que nós temos é pequena, considerando com a demanda. Mas mesmo assim, nós vamos continuar fazendo nosso trabalho. Estamos aqui para isso. Uma perguntinha nesse gancho ali. Você trabalhou em Santa Catarina, você dá para dizer que é praticamente igual, assim, a questão tu falou de estrutura, Santa Catarina e Paraná, ou tu acha que o Paraná é um pouco mais... Santa Catarina tem uma melhor estrutura, está melhor estruturada. A Polícia Civil de Santa Catarina tem as suas deficiências também, mas está melhor estruturada. Porém, o Paraná, nos últimos anos, melhorou, está melhorando. Nós viemos de um ciclo de uns 20 anos estagnados ali no quesito segurança pública. Hoje está melhorando. Está ainda aquém do que a gente precisa, mas ainda se vê uma luz no fim do túnel. Então, eu posso afirmar que daqui para frente as coisas vão melhorar. E claro, no que depender da Polícia Civil, dentro das nossas possibilidades, a gente vai estar auxiliando, né, aqui na nossa comarca. É um compromisso meu, é um compromisso que eu assumi. Quando a gente se propõe a uma tarefa, se propõe a fazer algo, tem que ter compromisso com aquilo. Tem que ter compromisso com segurança pública, e nós assumimos essa tarefa aqui nessa comarca. Enquanto eu permanecer aqui, vou fazer o melhor que eu posso para que nós tiremos esses bandidos, esses criminosos de circulação, essas pessoas que estão levando droga para dentro das escolas ou oferecendo droga na rua, tentando cooptar adolescentes. Nós vamos trabalhar o máximo possível para realmente prender. E os outros crimes também, porque não tem só o tráfico. Nós temos uma questão dos furtos também, que me lembrei agora que também está relacionado ao tráfico, que Nova Prata é um problema, a questão dos furtos, mas nós tivemos quase zerando os furtos. Vinha acontecendo muito furto. A gente prendeu os principais envolvidos nos pequenos furtos ali. Alagado, sim, um exemplo? Não. É mais na cidade aqui mesmo. Geralmente do alagado são pessoas de fora, né, que até atravessam o lago ali. Mas aqueles furtos em residência que incomodam, que a pessoa arromba ali, leva a televisão, essas coisas. Mesmo tinha roubos de idosos, inclusive idosos que foram agredidos mais que um dentro de casa. Tava o idoso, coitado, lá, e a pessoa invadia lá e praticava a violência. Então foram presos todos esses que estavam envolvidos em roubos contra idosos, estão presos. Os envolvidos com furtos foram presos na sua maioria, mas nós temos aquele problema que a justiça muitas vezes solta, fica um determinado tempo. Nós temos casos ali de 2 prisões em flagrante, depois a pessoa voltou, prisão preventiva, acabou sendo solta. Mas nós estamos, por mais que às vezes a justiça solta, mas isso não vai me desmotivar, porque muitas vezes o policial ele fica desmotivado porque ele vê que parece que está enxugando gelo. Mas também essa expressão enxugar gelo tem que ser vista com um pouco de, vamos dizer assim, ressalvas, porque o nosso trabalho faz a diferença.
nós tínhamos muitos furtos, estava acontecendo muito furto. Foi preso, foi solto, foi preso, estão presos. Então não estamos só enxugando gelo, nós estamos conseguindo ter resultados, ou seja, trazer a segurança para a população, fazer com que esses crimes não continuem. Então, mesmo que a justiça soltou, mas a gente vai lá e prende de novo. Pelo menos fica 3, 4 meses sem incomodar. Saiu mais um pouco, vamos prender. Então, querendo ou não, a gente evitou muitos crimes. Sim. Trouxe a segurança ali para a população naquele espaço e continua, é um ciclo. Desde que não se instale o crime, que esses furtos comecem a aumentar e a gente perca o controle. Eu sempre falo isso, nós não podemos perder o controle sobre as nossas cidades. Crime sempre vai acontecer, vai ter crime. Agora, não podemos perder o controle de uma maneira que não se tenha mais o que fazer, ou o criminoso age do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser, e não tem uma resposta. Nós estamos dando essa resposta. Você falou ali sobre influência, né? Parece que a mídia, assim, influenciadores, cara, eu tenho visto bastante, assim, isso já faz alguns anos, né? Mas hoje tá muito mais assim, porque você vê qualquer um influenciador, entre aspas, vamos chamar assim, né? Por que esse cara tem que parecer um bandido, cara? Tem que se vestir como bandido, tem que falar, porque esse pessoal aí que pratica aí os ilícitos, eles têm um linguajar, né? Tu pode ver, você conhece ali, só no jeito dele falar, tu já sabe. Por que tem que o influenciador seguir essa linha, cara? Eu acho assim, a criança, a gente como pai, a gente tem que monitorar, né? Eu cortei vários ali do meu filho, né? Veio assistindo lá, tal, eu vou lá, esse daqui não é pra assistir. Se for assistir, perde o celular, entendeu? Tem que ser assim. Mas eu queria entender, cara, por que tem que ser assim. Parece que se a gente não tiver em cima, cara, parece que um sistema, vamos dizer assim, faz de tudo para corromper a mente da criança, cara. É uma visão que eu tenho, que leva para outra parte, que geralmente esses influenciadores são a favor da liberação de maconha, né? A gente vê muito isso. E volta e meia vem esse debate, libera, não libera. Eu acho, no meu ponto de vista, que é um erro gigantesco, né? Porque vai abrir a porta para todo o resto, não é para alguma coisa ou outra, todo o resto. Eu acredito que você também tem uma visão meio parecida, talvez não, com certeza pode falar para nós com uma visão de um profissional, os males que causariam uma liberação de maconha, por exemplo, para ficar tipo, cara, tu vai liberar a maconha, cara, daqui a pouco vem um louco lá no meio do parlamento lá, vou ter que liberar agora o pó para pesado cheirar. Eu acho que se tu liberar a maconha, tu vai abrir a porteira. O que você acha? A liberação das drogas sempre está em pauta, né, esse tema. Aonde que deu certo a liberação de drogas? Nós não temos exemplos que demonstrem que a liberação das drogas teve algum bem para aquela sociedade ali. Não há. A droga, começando lá, vamos começar com a maconha. O que acontece? A pessoa começa lá com a maconha e logo ela abre a porta para outras drogas mais pesadas. Ela não fica, é difícil ela ficar na maconha. Pode que fique anos ali só na maconha. Então ela tem essa porta de entrada. Então, se nós escancararmos essa porta para qualquer pessoa num acesso fácil, essas outras drogas elas vão vir na sequência e o custo disso vai ser alto. Só quem sabe ou quem tem um familiar que é viciado sabe o peso, sabe o que acontece dentro de uma casa que um filho é viciado, a dor para a família, o pai e uma mãe que tem que correr atrás com o filho para levar no internamento e não funciona, e o filho começa a praticar crimes
para sustentar o vício, ou furtar dentro da própria residência. É terrível, é destruidor. Eu estou falando de filhos, né? Mas nós temos casais, pais que também são viciados, que abandonam suas crianças a ponto de abandonar ou vender o próprio filho para comprar um crack, uma droga como crack. Então, se nós afrouxarmos as rédeas, nós podemos perder o controle. Então eu vejo que liberar as drogas não é um caminho. Mesmo com toda a repressão que tem, mesmo sabendo dos malefícios da droga, e nós já temos tantos casos, né, de famílias destruídas, pessoas mortas, quantos homicídios vinculados, quantos homicídios a gente tem vinculado ao tráfico de drogas, ao uso de drogas, né, usuários que são mortos. Então, não é a melhor opção. Nós não temos dados estatísticos que demonstrem que uma determinada sociedade que liberou as drogas teve alguma evolução ou teve um bom resultado posterior. Não há. Então, a minha opinião é que nós devemos manter a repressão, mas também não esquecer de trabalhar na prevenção. Aí que entra que você fala sobre as influências. As influências boas e as influências erradas sempre existiram. Desde o tempo lá do Bonnie e Clyde, desde o tempo dos Estados Unidos, em que tinha como que... Robin Hood. Tu viu aquele filme lá, cara? Não assistiu, aquele cara que rouba lá. Isso, há uma tendência a se idolatrar o bandido, o fora da lei, como sendo uma influência positiva. E nós trouxemos, infelizmente, para dentro da nossa sociedade essa influência errada para os nossos filhos, muitas vezes. Isso é culpa também da nossa, né, nós como sociedade, porque nós permitimos isso. Mas há as boas influências. Então aí que entra o pai e fica o apelo também aos pais que controlem os seus filhos, a sua criança, o seu adolescente, aonde ela está buscando referência, qual o influenciador que ela está assistindo, quem que ela está se espelhando, vai fazer toda a diferença. Então coloque as coisas boas, coloque as boas influências, começando com a influência do pai e da mãe dentro de casa, dando a boa influência, evitando, porque muitas vezes os pais, eu percebo, eles deixam a coisa muito livre, muito solta, confiam muito nos filhos, e é nesse momento que as coisas acontecem. Os abusos, vamos trazer outras situações, né? Os abusos que acontecem por falta da supervisão do pai. Então o pai tem que supervisionar, tem que dar o bom exemplo, tem que mostrar a direção para esse filho, porque as más influências sempre vão existir, como a gente citou, desde lá o tempo dos eu esqueci o nome aqui, mas esses assaltantes de banco que as pessoas idolatravam. Não existia nem celular na época. Não existia. Acho que agora, que nem você falou, sempre existiu, mas agora o acesso está muito fácil. Exato, né? O pirata. Hoje o acesso ficou muito fácil. Aí que entra nós, como pessoas de bem, colocar a nossa mão também, fazer a nossa parte aqui dentro da nossa família ou dentro da nossa pequena sociedade, né? Você na tua atividade, sempre é possível colocar alguma coisa de bem, de bom, e não deixar então que a nossa sociedade seja invadida, seja assaltada. E eu creio que nós temos conseguido isso, e é uma batalha constante, é uma batalha que não é de ontem, não vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser sempre. Você falou sobre abuso. Vamos dizer assim, quais são os crimes mais os que mais acontecem, né? Vamos dizer assim, na nossa comarca aqui, que você mais atende? Nós temos, no geral, a violência doméstica é presente isso a nível de mundo. É o crime mais comum. Violência aquela doméstica. Violência que acontece dentro de casa entre marido e mulher. A maior parte dos nossos procedimentos são relacionados a ameaça, agressão, enfim, o tapa, o chute, o soco,
ameaça que acontece ali contra as mulheres. A grande parte dos procedimentos são desse tipo de crime. Nós temos também, agora vamos falar mais a nível local, mas também é um problema, enfim, do mundo inteiro, que são os abusos sexuais, estupro de vulnerável, os abusos de criança. É mais comum que vocês imaginam. Eu acho que está entre o segundo maior crime que nós temos investigações, inquéritos em andamento, que são aqueles abusos, e fica o alerta para que os pais tenham prudência, tenham cuidado, como a gente já falou aqui, monitorem, porque o abuso ele acontece dentro de casa, ele faz a vítima, a criança ali, vitimada por um parente, pelo tio, pelo avô. Então nós temos que ter muito cuidado. Temos muitos casos e é doloroso para a vítima. Os traumas são muitas vezes praticamente irreversíveis. É doloroso para a família, é doloroso para a sociedade. Então são crimes repugnantes, mas nós temos muitos casos aqui. Aqui em Nova Prata, volte e meia você ouviu falar alguma coisa nesse sentido. Isso que o pessoal, né? Como corre em segredo de justiça esse tipo de crime, muitas vezes não é divulgado, sim, não se sabe. Mas todos esses crimes que envolvem abuso, eu sempre represento pela prisão preventiva dos autores. Tive alguns casos de ter sido negado, mas eu até procuro os pais e eu informo. Eu fiz a minha parte, eu solicitei a prisão. Se por algum motivo a justiça entendeu que não havia requisito para a prisão, aí não é comigo. Mas da minha parte, eu represento, eu faço de tudo para que essa pessoa, esse abusador, vá preso. Porque ele vai procurar outra vítima, ou ele vai ficar vitimando uma pessoa por anos. Então, temos que ter cuidado com nossas crianças. Sempre olho aberto. Como uma orientação, não deixe seu filho ir na casa de amiguinho passar a noite, ficar fora sem a supervisão, mesmo se é um conhecido, se é um amigo que você confie, mas às vezes você não sabe quem está lá naquela casa, não sabe quem vai transitar ali naquele ambiente, e pouco tempo, poucos minutos é o suficiente ali para um abusador se aproveitar de uma criança e trazer um trauma que muitas vezes é irreversível. Fica para sempre, marca a pessoa para sempre. Delegado, agora eu ia pedir um pouco agora sobre o que o delegado faz quando tem uma folga ali para fugir dessa pressão que é exercer essa profissão aí. Eu vi que ele tem uma moto lá, faz um hobby, sai pelo mundo desbravar. Todo mundo tem que ter um hobby, uma válvula de escape, algo que faça para fugir daquela rotina. Eu não pesco, não sou fã de pescaria. Alguns gostam da pescaria, eu gosto da moto. Então, para mim, toda semana eu tenho que dar aquela saidinha, tenho que aproveitar, sentir o vento no rosto, sentir a adrenalina. Então é uma atividade que me faz bem, e que todos nós devemos ter uma atividade para que não sobrecarregue, apareça depois uma doença, né, pelo estresse. Então a gente tem tantas profissões que são estressantes. Hoje eu acho que é difícil uma profissão que não seja estressante. Quem lida com pessoas também, às vezes é mais difícil. Então tem essa válvula de escape, no meu caso é a moto. Então eu gosto de sair e adoro isso. Negócio, fim de semana ali, eu dou a minha escapadinha, e isso faz muito bem para mim. Quando vocês quiserem ir comigo, se não tem moto, compre uma moto, vamos juntos. Mas qual foi a viagem mais longe assim, que o doutor já fez? Eu não fiz viagens muito longas. Mas é perto, por perto? Mas é perto. Às vezes a viagem de um dia voltar no outro. Recentemente tive em Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul. Tive em Prudentópolis, nas cachoeiras. É sempre assim um tiro rápido, porque também o tiro maior é nas férias, né? Então nas minhas férias já está programada uma viagem para Patagônia. De moto? Até o fim do mundo. Nossa, cara. Vamos conhecer o fim do mundo, o Ushuaia, que seria o ponto mais extremo do planeta, lá embaixo lá. Sim.
na Argentina, então vão ser mais de 20 dias de estrada, de frio, de sofrimento, mas é bom, vai ser uma experiência, vai ser uma aventura, e vou fazer uns vídeos, umas imagens, vou postar lá. Você que me segue no Instagram ali vai conseguir acompanhar a minha viagem. Falando sobre a rede social, as redes sociais, eu vejo assim que hoje a gente tem muito, né? Seja qual profissão que seja, assim, aquela proximidade que a mídia social dá com o profissional, com a população. E eu vejo assim que você tem isso. Tem muito isso, sim. Você abre lá, chega, né, não sei como é que você faz, chega em casa e fala, agora vamos conversar com o pessoal. Você abre lá a caixinha, né? Perguntas. E o pessoal interage, né? Então, assim, o que você percebe quando você sai no comércio, assim, você já está percebendo na cidade, assim, que está tendo essa proximidade, o pessoal conversa, sim. Como é que... As pessoas me procuram, eu passo, ela me aborda, ela diz que me segue, e, enfim, tem essa interação, eu acho muito legal. E como eu estava comentando antes de iniciar, o delegado de polícia, ele tem que ter esse contato com as pessoas, porque esse contato ele é bom para que saiba o que está acontecendo na cidade, então receba as informações, as demandas daquela população local. E eu gosto disso, eu tenho ali a minha rede social, não é por vaidade nem nada, eu uso ela de maneira também profissional, porque essa proximidade me traz muitas informações. Eu recebo denúncias ali que me auxiliam nas investigações. Então, as minhas investigações, todas elas, as operações que a gente teve, começaram com a denúncia. Uma simples denúncia. Uma simples denúncia. Então, seja ali no Instagram, ou depois eu direciono ali, quer utilizar 181, que é outro telefone que tem sigilo total, a gente garante sigilo total. Então, eu recebo a informação. Porque o traficante que ele se instala no bairro, as pessoas daquele bairro sabem quem está traficando. Então, eu tendo esse contato, essa proximidade, eu vou saber também. Então, eu vou conseguir direcionar a minha investigação e vai ser efetivo, como aconteceu. As operações aconteceram em razão das denúncias que eu recebi. E eu agradeço a população, agradeço você que vai ouvir, pelas denúncias. E para ter essa interação, né, conhecer as pessoas, a gente brinca um pouco ali, eu recebo muitas perguntas, umas perguntas que eu respondo meio debochado lá, mas que chega cada pergunta que eu vou te falar. Eu acho engraçado aquela aí, o Randandam. O da moto? Da moto. Essa é boa. Esse eu acho que é o cara que faz, vou ver o que o delegado tá fazendo. Eu recebi assim um aumento muito grande de seguidores, que é o pessoal do Grau. Do Grau. O pessoal do Grau, que inclusive estava incomodando, não sei se ainda está incomodando a cidade, mas tivemos algumas situações que a população reclama, né? Essa empinar a moto aqui na avenida, eu já falei. De madrugada. Isso não é bom, isso coloca em risco principalmente a pessoa. Sim. Né? Daqui a pouco cai. Já aconteceu uma situação que a pessoa estava fazendo o grau ali, caiu, quase passei em cima. Aí se acontece um acidente ou atropela uma criança, a avenida aqui da cidade não é local para isso. Não é local para grau, para empinar. Inclusive, nós vamos agir em cima disso. Estou esperando passar a operação agora e nós vamos dar uma atenção em relação a isso, né, que são esses jovens que acabam incomodando, né? Então, se você gosta de dar um grau, pegue e vai não aqui na cidade, ache um lugar ermo que não haja fluxo de veículos e faça lá o teu grau. Agora, na cidade, eu já tenho vídeos, já colhi vídeos e elementos de pessoas aí que estão praticando, e vai ter que responder por isso. Vai responder por isso. Porque não é pista de corrida o centro da cidade. Eu acho que a maioria da população nos apoia nesse sentido, que não é local, que não deve acontecer, e nós vamos estar com a maioria da população. Quem está causando problema na cidade vai ser penalizado. Eu já tenho vídeos, já tenho fotos. Então, quem ainda está fazendo, pegue e para.
Pega e para antes para não ter um problema depois. Depois fica chorando lá, né? Aí chora, aí perde a moto, muitas vezes utilizava até para trabalhar, né? E na maioria, assim, são jovens que trabalham, né? Sim, não são, vamos dizer assim, não são criminosos, mas infelizmente estão tendo condutas erradas, e as condutas erradas trazem consequências, e as consequências, cedo ou tarde, elas chegam. Então é melhor parar, fazer o teu esporte. Falam que é um esporte, tudo bem, eu também gosto de moto, né? Eu gosto de moto. Então você gosta da moto, gosta de fazer o grau, vai num local adequado. Ainda na rede social, eu acho importante, você é bastante ativo, eu acho legal, eu acho importante você postar ali teu dia a dia e tal, até por uma questão que a gente estava falando antes de influenciar. Eu conheço bastante piazada ali do ensino médio, até alguns trabalham comigo ali, de menores aprendizes, e eles sempre comentam sobre você, assim como comentam da doutora lá, né, que influencia, né? São pessoas novas que exercem cargos e que influenciam as pessoas. Eles falam, voltando um pouco no início lá, sobre como que você começou, você explicou, e todo dia alguém fala assim, cara, tu viu lá o stories lá do o cara, eu nem tinha visto isso. O Piazão me falou, velho, eu vi eles numa estrada de chão, de repente o carro entrou num milharal, soja, não sei o que era lá, e cara, tipo, eles se sentem influenciados por isso, cara. Eu acho importante você postar, até que nem eu falei, pela questão da influência. Tu sente, não vou dizer uma responsabilidade, né? Mas tu sente que você tá influenciando a piazada, o jovem a talvez seguir até uma carreira como a sua? Talvez eu não tenha tido tanto essa percepção que estava sendo tão acompanhado e comentado por esses jovens. Mas eu fico muito feliz em ver que eu seja essa influência, e uma boa influência, porque melhor que seja uma influência ali de seguir uma carreira policial e me acompanhe vendo os meus vídeos ali, o meu conteúdo, do que acompanhe um bandido que queira seguir nessa linha. E também serve, eu imagino, como até um freio para essas pessoas que porventura já estão um pouco influenciadas pelo errado, pelo caminho errado, elas verem que há consequências quando eu efetuo uma prisão, quando eu coloco ali uma pessoa que está sendo conduzida para a cadeia. Então gera um certo temor, mas a principal influência que eu quero trazer é a influência boa, a influência de tornar o jovem, que o jovem cresça, seja um pai de família, cria os seus filhos, que contribua com a sociedade, que tenha o seu trabalho digno, né, que adquira os seus bens, o seu carro, a sua moto de uma maneira digna, com o seu trabalho, com o fruto do seu suor. Isso é a maior alegria que há, é você conseguir alcançar algo fruto do teu esforço, da tua batalha. Então esse jovem, ele olhar ali, ele vê que ele também pode ser isso, que ele pode alcançar isso, né? Essa boa influência, eu fico bem contente que isso está acontecendo, não tinha essa percepção. Acontece bastante a piazada ali do ensino médio. Até vou mandar um abraço pro Pica-Pau e o Zé Curubu, eles falam bastante. Parabéns, Pica-Pau e Zé Curubu. São uns piagentos boa. E eu acho assim, Edgardo, que o trabalho que tu tá fazendo vamos dizer assim, já estamos colhendo frutos. Assim, a gente já vê a gente já vê que o pessoal confiando na polícia, tendo essa liberdade às vezes de fazer uma denúncia, saber que vai fazer uma denúncia, que vai ter resultado. A gente vê também a dificuldade, por exemplo, assim, que a questão da droga já no município já não está mais tendo aquela circulação com tanta facilidade. E com certeza, como você falou no início, o foco que você tem, a determinação que você tem, cara, esse pessoal aí que gosta de fazer as coisas erradas tão lascado, porque você é um cara, tá de parabéns aí, nossa, e feliz nós da nossa cidade de ter o delegado aí atendendo a nossa cidade. E não é um trabalho só meu, é um trabalho em conjunto. Polícia,
a população local, os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário, mesmo toda a sociedade organizada, é um trabalho em conjunto. Eu sozinho eu não consigo. Por isso que eu dependo da denúncia, eu dependo do auxílio da população, e nós trabalhando juntos e a população confiando na polícia, e eu creio que nós temos resgatado a credibilidade da polícia mostrando trabalho. Não há outra maneira a não ser mostrando trabalho, que a pessoa vai passar a confiar, a população vai confiar vendo o trabalho. Nós temos mostrado esse trabalho e temos agido em conjunto. Então que essa parceria ela se estreite cada vez mais, para que nós possamos ter mais resultados. É possível mais. Eu vejo um futuro assim para Nova Prata, em que a gente consiga tirar esses jovens que estão entrando no mundo da droga, tirá-los dali e evitar que também se insiram nesse mundo. Então esse trabalho em conjunto está dando resultado e vai continuar dando resultado. Então assim, eu acho que já dá para nós ir nos encaminhando pro encerramento, né, Marcolino? Eu tô muito satisfeito. Que nem nós falamos antes, a hora que tu me falou, Michel, o delegado André confirmou, cara. Eu peguei, saí mais cedo do serviço, corri lá na tua casa, pra gente dar uma mini planejada, porque a gente não faz roteiro, né? A gente vai, mas nós damos, né? Como é que a gente vai começar e tal. Mas quando chega aqui, nós já se perde tudo, não lembro mais de nada que nós combinamos. Então, André, delegado, eu te agradeço muito por você estar aqui. Pra gente isso é muito importante, pelo peso que você tem, né? Pra nós é uma moral que você não tem ideia do tamanho da moral que você está dando pra gente. Muito obrigado, né? Acredito que o Marcolino também, que foi lá do Lontra, atrás do homem. Pra nós é o top, né, Marcolino? Eu assim, volto a dizer, eu fico surpreso pela humildade, né, que o delegado tem, sim. A gente vê você trabalhando lá na rede social, lá conversando com o pessoal, e eu fui lá, você me atendeu, falou, não, vamos fazer esse podcast. Acabou, a gente entende que tem a agenda, né, difícil de encaixar também, mas veio aí, deu uma moral pra nós aí, muito agradecido. As portas sempre vão estar abertas aí, então o dia que tu quiser falar, quero bater mais um papo com vocês lá. Eu quero agradecer pelo espaço de vocês aqui, pedir desculpa pelo tempo, pela demora e parabenizá-los então, né, por esse trabalho. Eu entrei no canal lá, eu olhei algumas entrevistas, parabéns para vocês por se interessarem em levar a informação, trazer pessoas que de alguma maneira possam contribuir com informação, com esclarecimento. Então, show de bola. Obrigado por esse espaço, estamos juntos. Quando vocês precisarem, pode mandar uma mensagem ali. E eu quero falar aqui para a população aqui de Nova Prata do Iguaçu que o nosso trabalho, ele continua. Aquilo que nós iniciamos, nós vamos dar continuidade. No que depender do delegado André, vou fazer o máximo possível pela cidade, e porque também é o meu município. Eu estou aqui em todos os locais que eu trabalhei, eu procurei dar essa resposta, atender às demandas, e eu fiz um mapeamento das demandas aqui de Nova Prata. Então eu entendi que o tráfico de drogas era necessário dar uma atenção. Então nós vamos continuar. Então que a população continue nos auxiliando com informações. Pode confiar, se quiser fazer a denúncia ali através do telefone 181, totalmente sigiloso, ou através do meu Instagram, a gente garante o sigilo. Isso nos auxilia. Nós estamos juntos. Nosso objetivo é fazer essa cidade uma cidade mais segura, uma cidade mais tranquila, em que você possa sair na rua com o seu filho sem se preocupar em ser vítima de crime, que crimes graves não aconteçam aqui. Nós não temos tido crimes graves aqui, graças a Deus. Uma cidade tranquila. A população aqui, o povo é um povo de bem, um povo trabalhador, um povo batalhador na sua maioria. Pode conversar com a maioria, são pessoas que estão batalhando pelo pão de cada dia, que estão fazendo a sua parte, contribuindo.
isso é muito importante, que nós mantenhamos a nossa cidade assim. Aqueles que se enveredaram para o lado do crime, que escolheram praticar crime, seja tráfico, o que for, estão sofrendo as consequências, vão sofrer mais consequências se não abandonarem. Então a Polícia Civil está atenta a essas demandas e o nosso município com certeza vai ser visitado pela polícia e quando ele é visitado pela polícia, a pessoa de bem aplaude, a pessoa de bem gosta, a pessoa de bem sai, ela sai beneficiada, e aquele criminoso, aquele que resolveu seguir por esse caminho, ele leva a pior e vai continuar levando. Então a minha mensagem é essa: contem com o delegado de polícia, contem com a Polícia Civil. Nós estamos determinados a manter e dar continuidade ao nosso trabalho. E estamos juntos. Quando precisarem aí uma outra conversa, quiserem, me comuniquem, nós vamos ter o prazer de estar aqui conversando. É isso aí. Talvez então, trazendo outros assuntos. Com certeza. A gente... Então, assim, mais uma vez, muito obrigado, delegado Marculino, muito obrigado por sempre, agradeço o Marculino de ter aceitado estar aqui do meu lado aí. Tamo junto. Então, pessoal, esse foi o papo aí com o nosso grandíssimo aí, o cara das operações, delegado André Mendes. E como sempre eu peço pra você, se inscreve aí no nosso canal do YouTube para dar aquela força pra nós. Eu sei que é difícil o YouTube na nossa região, né? Não anda. E também ali segue a gente no Instagram, que ali no Instagram a coisa é diferente. Ali o negócio bomba, ali é legal, tu fica até animada de olhar. Se você gostar lá no Instagram ou no YouTube, deixa teu like, né? Obrigatório esse like aí. Obrigatório, dá um engajamento. Quiser comentar lá, nem que seja randandã, comenta randandã lá. E se tu não gostar, deixar a rede social do... É mesmo? Delegado.André Mendes. Isso aí, a gente lá no Instagram. Esquecendo. Me procura lá, me segue e tamo junto. E segue o delegado ali no Instagram. E se você não gostou, também compartilha para todo mundo ali nos grupos para mostrar o quanto nós somos uma desgraça nisso aqui. Beleza? Então até a próxima. Isso aí, pessoal. Até mais.